Olá, meus bebês, tudo bem? Tio Mamá na área, a linguagem que você entende. A partir de agora, estudaremos a palavra se, muitíssimo importante. Queridos, a palavra se pode ser uma conjunção subordinativa integrante. Mamá, eu não sei o que quer dizer uma conjunção subordinativa integrante. Pois é, não fica com medo, né? Olha, toda vez que esta palavra for uma conjunção subordinativa integrante, você poderá trocar a oração por essas palavras aqui, ó. Isso, nisso e disso. Todas as vezes. E eu vou provar para você a partir de agora. Eu vou fazer uma prova disso que eu estou falando para vocês. Ó, perguntei isso. Perguntei se ele estava feliz. Quando eu troquei a oração iniciada pelo se, por isso, eu, a partir dessa, desse mecanismo, eu confirmo o quanto o se é uma conjunção integrante. Todas as vezes que você quiser saber se o se é ou não uma conjunção integrante, troque a oração inteira na qual eles estão por isso, nisso e disso. Não é difícil. Basta você ter um pouquinho de percepção para não errar. Mamá, eu tenho que me lembrar disso. Tem que se lembrar muito disso. Tanto para o que quanto para o se, tá bem? Claro, a gente já estudou o que, agora estamos vendo exatamente o se, tá bem? Não se esquece. Mamá, que dica maravilhosa. Outra coisa interessante, eu não gostaria de que você esquecesse, que é o seguinte, ó. Todas as vezes que o que e o se forem o que a gente chama de conjunção integrante, iniciarão uma oração subordinada substantiva. Mas, meu Deus, em um slide só, você está explicando a gente mais de uma coisa, verdade? Você precisa saber que o se, ao trocar por isso, nisso e disso, e o que são conjunções integrantes, e você precisa saber que a oração iniciada é chamada de oração subordinada substantiva. Acabou. Isso já é o bastante para você fazer muitas e muitas questões da prova da COPEV, tá bem? Pronto, show de bola. Sem pânico, pelo amor de Deus. Sem pânico, meus amores. Vamos lá. A partir de agora, vamos estudar mais uma classificação deste que. Classificação esta, diga-se de passagem, muito importante. Por quê? Observe aqui, ó. Se todos tivessem estudado, as notas, olha que interessante, seriam boas. Eu não sei se você percebeu, mas estamos trabalhando uma ideia hipotética. Mamá, o que é uma ideia hipotética? É uma ideia que ela existe no campo da hipótese, da imaginação, da vontade. Mas não é uma ideia, como é que eu posso dizer, totalmente verdadeira naquele momento. Ela é passível de acontecimento, mas não é totalmente verdadeira. Se tivessem estudado. Já estudou? Não. É se tivessem estudado. Ou seja, quando se tiver essa ideia hipotética, não se esqueça, será uma conjunção condicional. Por quê? Porque está indicando uma condição. Mamá, que interessante, que maravilha, que coisa linda. Eu quero aprender este sim, mamá, eu quero. Você tem que aprender. Isso é de suma importância para você, tá bem? Então, esses dois cis, mamá, caem muito na prova da COPEV, demais até. Então, pelo amor de Deus, não se esquece de estudar isso, por favor, tá bem? Show de bola. Então, se todos tivessem, não estudaram ainda, se tivessem. Maravilha! Vamos para mais um se. Ai, meu Deus. O se, partícula de realce ou expletiva. Olha, quando o se for uma partícula de realce ou expletiva, a gente tem que entender que ele está ali só para dar ênfase. O se partícula expletiva, gente, ou de realce, ele não tem uma capacidade de exercer função sintática. Olha o que diz aqui, exatamente aqui. Não exerce função sintática. Não pode ser um sujeito, não pode ser uma conjunção integrante, por exemplo, nem conjunção integrante pode ser, que é a morfologia. Este se,
ele pode ser retirado. Por quê? Porque ele é usado para dar realce. Apenas realce. Inclusive, vou colocar um X em cima dele e você vai perceber que ele não seria necessário nesta oração. Passavam os dias e nada acontecia. Passavam os dias e nada acontecia. Este se não foi necessário. Quando que e se puderem ser retirados, não se esquece, são chamados de partícula de realce, tá bem? Maravilha! Mais uma classificação foi trabalhada. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Vamos para a próxima. Parte integrante do verbo. Pois bem, a parte integrante do verbo, também muito assim, é assim que meus alunos chamam, gente. Deixa eu mostrar a vocês como os meus alunos chamam a parte integrante do verbo, PIV. Então, quando falar de PIV, lembre-se, é a parte integrante do verbo. Mamá, o que é que a parte integrante do verbo faz? O que é que ele faz? Explica pra gente. Olha, parte integrante do verbo é quando o se, minha gente, ele faz parte da estrutura do verbo. Alguns verbos adoram o se como sua estrutura. Eles têm o se como a sua formação. Eles não desapegam daquele tipo de si para criar certo valor sintático. Por exemplo, queixar-se. Gente, queixar-se com certeza é parte integrante do verbo, não tem como, né? Arrepender-se, já tem aqui, arrependeu-se. Ajoelhar-se. Mamãe, então quer dizer que são verbos que já vêm com o si? Sim. O si já faz parte da sua estrutura. E até quando você pesquisa esses verbos no dicionário, você vai perceber que o si já está nele. Caramba, sério, sério. O si já estará nesses verbos. Aqui nós temos, ele arrependeu-se do que fez. Inclusive, se eu tentar fazer isso, que vai ser um fracasso, tá? Tirar o si, ele arrependeu do que fez, não fica correto. Vou voltar aqui, porque isso não é correto. Ele não é uma partícula de realce ou expletiva. Lembra-se, na Copérnico se fala expletiva mais do que realce, tá? Nas proposições. Então, ele não é um de realce, não é uma expletiva, e sim parte integrante do verbo, porque o verbo já traz em sua formação estrutural este si. Ficou claro para você? Ficou claríssimo? Tomara que tenha ficado. Vamos para o próximo si. Meu Deus, um dos sis mais perigosos da gramática. Eu acho muito legal estudar esse si, mas eu entendo também o quanto difícil ele é. Eu acho este si maravilhoso, mas também sei o quanto este si é problemático. Mas por quê? Em que sentido? Gente, concordem comigo. Este si é um dos mais cobrados nos concursos. A partícula apassivadora. Jura você. E este si, ele tem uma coisa assim que é muito peculiar. Este si só trabalha com dois tipos de verbo. O VTD e o VTDI. Opa. Mamá, eu juro a você que eu não me recordo disso. Gente, inclusive, a próxima aula, né? A outra, você tem que dar uma olhadinha nos títulos. Transitividade verbal, ela ajuda muito nesse tipo de verbo, de si. Então, se você é uma pessoa com muitos problemas, volta lá um pouco. Vai, inclusive, em transitividade verbal, assiste a aula inteira e volta para cá. Porque você vai fazer um percurso muito importante. Estou dizendo isso como especialista, como professor, que já aprovou muita gente em concurso, principalmente concursos federais, PF, PRF. Então, segue meu conselho. Vai lá, dá uma olhadinha, depois você volta para cá e assiste a partícula passivadora. Vai ser muito mais fácil. Mas eu vou te dar, de antemão, um spoilerzinho. Quando você pergunta ao verbo o que, o quem, é porque esse verbo é transitivo direto. Ou ele tem, pelo menos em sua formação, algo direto. Repare. Comer. Comeu o que? VTD. Informou. Informou o que? A quem? Tem os dois. Mas tem uma parte VTD que eu digo informou o que? Ele é VTDI.
Pois bem, partindo desse pressuposto, eu quero que vocês entendam que estes verbos também estão nessa ideia. Ó. Quem vende, vende o quê? Quem aluga, aluga o quê? Quem compra, compra o quê? Sabe o que acontece? Quando você tiver esse tipo de verbo que você perguntou o que e quem, o se será chamado de partícula passivadora. Inclusive, a palavra carro é sujeito. Mas sério? Sim. Ó, a palavra carro é sujeito. A palavra casas, no caso, a palavra carro também é sujeito. E a palavra joias também é sujeito. Mas por quê? Porque eu posso até inverter essa ordem. Eu posso inverter a ordem lindamente. Olha como vai ficar. Casas são vendidas. Acabou. Outra coisa muito importante é que isso aqui é voz passiva. Nos dois casos, o primeiro que eu inverti chama-se voz passiva. A diferença é quando você tem o se, eu chamo de voz passiva, opa, sintética. Que ela é mais resumida e você tem o se. E quando eu, nesse caso, quando eu converto, chama-se voz passiva analítica. Pois é. É isso. Há uma importância muito grande nisso aqui. Eu quero que vocês entendam o quanto estudar o se é passivador é de suma importância. Logo, você não pode dizer vende-se casas, pode? Não. O certo é vendem-se casas, porque as casas são vendidas. Quando você converte, você mantém a concordância. Tá bem? Partícula passivadora foi, graças a Deus. Mas agora, né, a gente passa por outro esquema, assim, sabe? Outra dificuldade. O que, mamá? Este si. Né? Que ele se confunde demais com a partícula passivadora. Meu Deus, mas como é que eu vou? Calma. Muita calma nesta hora. Este si é parecidíssimo com a partícula passivadora. Inclusive, eu preciso fazer com que este si seja. Eu preciso diferenciar. Mamá, qual é a diferença básica? A diferença básica é que este si não trabalha com VTD e VTDI. Ele trabalha com VTI, VI e VL. Mamá, eu não sei isso. Lembra da minha dica? Volta lá, ou melhor, avança um pouco. Vai à transitividade verbal. Estuda a transitividade verbal. Valoriza este assunto. Depois você volta para cá para aprender partícula passivadora e índice. Isso vai dar a você um suporte muito grande. Não tenha dúvidas, meus amores. Não tenham dúvidas, meus amores. Não tenham. Amar, um spoiler para a gente. Tudo bem. O que mais cai é este aqui, o VTI, que é aquele que precisa de preposição na pergunta. Por exemplo, quando eu digo comer o quê, já sei que é VTD porque eu perguntei o quê. Mas se eu perguntar de quê, para quê, com quem, eu já sei que é VTI. Vamos testar isso. Quem trabalha, inclusive pode também ser VI. Mamá, o que é o VI? VI é aquele que não pede complemento. Ok? Vamos testar isso a partir de agora. Preste atenção. Quem trabalha, trabalha. Mas mamá trabalha de dia. Tudo bem, de dia é uma ideia de tempo, mas quem trabalha, trabalha. Ponto final. Ele é VI. Já que ele é VI, sabe qual é o que vai acontecer agora, a magia que vai acontecer agora? Eu não sei quem fez a ação. Sabe que sujeito é esse? Chama-se de sujeito indeterminado. Inclusive está aqui, ó, na própria anotação, ó. O sujeito será indeterminado. Outra coisa, vamos para o de baixo. Precisa. Precisa
Ou volta um pouquinho. Precisa. Precisa-se de algo. Ah, mamá, de. Ele cobrou a preposição. Que precisa, precisa de algo. Pois é. Ele é um verbo transitivo indireto. Logo, o se eu vou chamar de índice de indeterminação do sujeito. Com esses três verbos, o se será índice de determinação do sujeito. Eu vou até colocar um com VL, sabe? Ó. Continua-se. Perdido. Mamá, quem continua? Eu não sei. Porque o sujeito ele é o quê? Indeterminado. Como é que você sabe? Porque continuar é um verbo que indica estado. Nós temos 9 verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, virar, tornar-se. Esses verbos, eles demonstram que o se é índice de indeterminação do sujeito. Ai, mamá, que difícil, como é difícil. Volta várias vezes o vídeo. Volta várias vezes até você aprender. Mas não fique dando moleza, porque este assunto cai demais. Tá bem? Vamos lá. Vamos para mais uma classificação do se. E o se pode também ser chamado, obviamente, de pronome reflexivo. Né? Mamá, o que é um pronome reflexivo? Olha, na realidade, a gramática, ela chama de pronome reflexivo tudo, mas se você vai fazer Sebrasp, por exemplo, ele não chama de pronome reflexivo só. O Sebrasp chama de pronome reflexivo ou pronome recíproco. Mamá, CESP também, ou melhor, COPEV também, gente, também. COPEV não vai dizer, é só reflexivo, não. Mamá, qual é a diferença? O reflexivo é do sujeito para si mesmo. Então, eu vou ter um sujeito apenas, é isso? A ação vai para ele e volta para ele. Ele se ama, a ação vai e volta. Já o recíproco, minha gente, eu vou ter uma ideia de mais de um. O que acontece? A ação parte de um para o outro e do outro para o primeiro, ou seja, eu chamo de recíproco. Eles se abraçaram. Ficou bem claro isso? Eu acho que ficou, né? Vamos agora entender alguns exemplos de pronome reflexivo. Vamos lá, mas deixa eu ver aqui rapidinho, ó. Assumir as seguintes funções, parará, deve estar sempre na mesma pessoa do sujeito, pá, de boa. Vamos lá. Ele cortou-se com o facão, ele cortou ele mesmo. Inclusive, você pode até, né, substituir por ele mesmo. Ok? Ele se atribui muito valor, atribui a ele próprio. Ou a ele mesmo. Sofia deixou-se estar à janela, deixou ela mesma. Ou ela própria. Então veja que eu posso fazer esse tipo de distinção, né, de observação, para também acertar o pronome reflexivo. Mas vamos lá. Depois que você aprendeu o pronome reflexivo, eu queria que você soubesse de uma coisa. O pronome reflexivo pode ter função sintática. Pois é, mamá, a gente não tem função sintática ainda, então isso aí vai me embananar muito. Eu sei. Mas eu queria muito que vocês tivessem um pouco de paciência. Vai dar certo. Não fiquem, não queria pânico, tá? Vamos lá. Ó, ele cortou-se com o facão. Quem corta, corta algo. Observe que o cortar, se eu perguntei, cortou o quê? A gente já viu isso? Ele é VTD. Sendo VTD, o se vai ser um OD. Porque completou. Cortou quem? Ela mesma. Quem atribui, atribui algo a alguém. Opa! Ele é VTDI. Muito valor é o OD. Eu pergunto, atribui o quê? Quando eu digo o quê, eu acho direto. A quem? Quando eu digo a quem com preposição, eu acho indireto. Sofia deixou-se estar à janela. Sofia é o sujeito do deixar. Só que o se, ela mesma, virou o sujeito do estar. Ou seja, Sofia é o sujeito do deixar e o se que repete a Sofia, que é ela mesma, vira o sujeito do estar. O que é que a gente tem?
o se sendo um sujeito do verbo infinitivo. Infinitivo é quando o verbo termina em R.